mais uma pré-aula das lições bíblicas CPAD, nossa 10ª lição, que traz como título o avivamento na vida pessoal. Nós vimos, como todos sabem, nós estamos vendo uma sequência de lições tratando basicamente, fundamentalmente sobre avivamento. Tanto que o tema do trimestre o assunto do trimestre Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje estamos na 10ª lição tratando sobre o avivamento na vida pessoal. O nosso texto áureo, ele está com base em Salmo 63, os versos 3 e 4. O Salmo 63 diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A nossa verdade prática diz assim: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Nossa leitura bíblica em classe está baseada no Salmo 63, os versos de 1 a 8. Os objetivos da nossa lição são 3, e o primeiro objetivo desta lição é tratar da compreensão sobre as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. O assunto é o avivamento na vida pessoal. E aqui, o nosso primeiro objetivo vai tratar sobre um avivamento na vida do salmista. O segundo objetivo vai falar sobre a conscientização da necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. E o objetivo 3, entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. São os resultados de uma vida avivada. A gente já observou nesta lição, desde o seu início, várias situações tratando sobre avivamento, sobre o que é avivamento, sobre em que circunstâncias acontece o avivamento, sobre nós não fazemos avivamento, as pessoas, os crentes, os seres humanos não fazem avivamento, Deus faz o avivamento no tempo dele, no tempo que ele quer, da forma que ele quer. Nós apenas procuramos esse avivamento, buscamos, pedimos. Por que pedimos? Porque sentimos necessidade. Só pede avivamento quem sente necessidade. Quem acha que está tudo bem, não pede avivamento. Não busca avivamento. Não busca avivamento coletivo, avivamento para a igreja, para a comunidade, para o Estado, para a nação, para o mundo. E não busca avivamento pessoal, próprio, para si mesmo. Porque não acha que há necessidade. É como se achasse que está tudo bem, que está tudo certo, não há necessidade de avivamento, a relação com Deus está bem, ou não pensa na relação com Deus. Então, a gente já viu que só busca avivamento quem sente necessidade de avivamento. Nosso primeiro tópico, nós temos o avivamento na vida do salmista, na vida de Davi. Aqui, o Salmo 63 está falando de Davi, está falando sobre Davi. Possivelmente esse salmo foi escrito numa circunstância em que ele fugia de Absalão, daquela situação que houve com o seu filho Absalão, em que ele queria tomar o trono por situações outras, que não é o caso aqui. E Davi estava pelo deserto, e estava no deserto de Judá. Então, nessa circunstância aqui, Davi está escrevendo este salmo, escreve o Salmo 63. Nosso primeiro subtópico trata sobre uma busca sincera. E a gente tem aqui, diante desse processo difícil, que processo difícil? Diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Qual era o processo difícil? Em que ele estava fugindo da situação de um conflito, ou estava de certo modo errante, não estava no palácio, não estava na sua situação de gestor, de rei, ele estava fugindo de seu filho Absalão e estava no deserto de Judá. Então era uma situação conflitante, uma situação difícil, o próprio filho tentando derrubar o pai do trono e ficar no trono. E é claro que isso aqui, como já disse, é derivado de outras situações que ocorreram. Mas o foco aqui é que Davi estava vivendo uma situação complicada, uma situação difícil, uma situação constrangedora, uma situação amargurante, uma situação que não era das melhores, não era uma boa situação, era uma situação ruim. Mas mesmo assim, errante no deserto, ele estava tendo uma relação com Deus.
A gente pode entender que Davi sempre procurou manter uma relação com Deus desde os tempos de adolescente, quando ele antes de ser rei, quando ainda estava no campo, cuidando de ovelhas e tendo aquelas experiências que a gente já sabe, que ele narra quando estava no fato lá, na ocorrência de Davi e Golias. Então ele vai falar que antes daquela situação ali, do encontro com Golias, ele tinha já uma situação de experiência no campo, e ele trata com Deus como se tivesse uma relação com Deus. Ele fala de Deus como se tivesse uma relação com Deus. Então a gente percebe que Davi tinha um relacionamento, vamos dizer assim, forte com Deus, bem construído com Deus. E ele manteve esse relacionamento com Deus mesmo depois de ser rei. É claro que teve lá as suas situações de erros, mas ele ainda mantinha esse relacionamento com Deus. E nesse contexto aqui, que é o contexto de estar no deserto de Judá, por causa da situação, supostamente a situação de Absalão, ele está voltado para Deus. Ele não esquece a presença de Deus. Ele mantém a chama dentro dele de relacionamento com Deus. Ele diz, no Salmo 63, no primeiro verso, ele diz: ó Deus, tu és o meu rei, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele coloca as duas situações, a situação de conflito que ele vivia e a situação espiritual que ele também vivia. Ele tinha necessidade de um lugar como a sua casa, como o seu palácio, que era mais tranquilo, que era de uma certa tranquilidade, era de regalias, era na condição de rei, e ele tem a sua casa, a sua necessidade de relacionamento com Deus. Ele diz: Deus, eu preciso de ti, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco de madrugada, eu te buscarei de madrugada. Ele estava ali e na madrugada, naquele frio do deserto, ele estava orando, ele buscava a Deus, ele mostrava a sua situação para Deus, ele conversava com Deus, ele tinha o seu momento com Deus. Ele podia muito bem dizer, na condição de ser humano, ele podia muito bem dizer que não queria mais nenhum relacionamento com Deus. Deus, por que deixou isso acontecer comigo? Deus, por que estou vivendo essa situação? Deus, por que eu estou fora da minha casa? Eu sou o rei, eu estou fora do meu palácio, o meu próprio filho vindo contra mim. Por que isso está acontecendo comigo? E de alguma forma querer colocar Deus na parede, ir contra Deus, mas não. Ele vivendo uma situação conflituosa, ele diz: ó Deus, eu sei que tu és o meu Deus, eu te buscarei de madrugada, eu estou orando ao Senhor pela madrugada, quando me falta o sono eu vou orar, a minha alma tem sede de ti, eu estou aqui nesse deserto, nessa situação difícil, nesse problema ruim, nesse contexto não favorável, mas espiritualmente eu tenho sede de ti, eu te desejo, eu continuo querendo conversar contigo, a minha relação contigo continua forte, continua fiel, a nossa relação continua, eu continuo tendo sede de ti, tendo fome de ti. Isso aqui é uma questão, é uma característica de alguém que está avivado pessoalmente, vivendo um contexto com Deus de avivamento, de proximidade com Deus, porque avivamento é isso, avivamento fundamentalmente, além de qualquer coisa que se possa pensar, avivamento é o quê? É uma vida junto com Deus, próxima de Deus, um bom relacionamento com Deus, uma vida constante. Avivamento não é, eu tenho um padrão aqui, de repente eu tenho um pico, vou lá para cima, passo um tempo lá em cima, depois volto de novo aqui. Não, avivamento não é isso aqui, não é simplesmente isso aqui. Avivamento é eu ter uma linha constante, não é fazer isso, mas é fazer, eu não sou avivado, agora eu procuro buscar o avivamento, melhorar na presença de Deus, pessoalmente. Eu vou subindo a minha relação com Deus, vou subindo, e aí eu começo a manter uma relação com Deus lá em cima, um bom contato com Deus, uma intimidade com Deus, e mantenho isso. Isso é viver, ter uma experiência de avivamento e manter a experiência de avivamento. É claro que isso tem um preço. Essa era a situação que a Bíblia mostra sobre Davi. Ele mantinha uma relação de avivamento com Deus constante. Ele não estava aqui, subiu, ficou um tempo, despencou e ficou aqui embaixo, depois subiu um pouquinho. Não, era uma relação constante. É claro que essa relação entre ele e Deus transborda para a sociedade, transborda para a família, transborda para as relações de trabalho, transborda para o mundo exterior. Mas ele tem uma relação com Deus estruturada, concretizada.
Mesmo em meio às situações da vida, o salmista desejava Deus. Isso é alguém que está avivado e mantém o avivamento. Diante das situações da vida, será que estamos desejando Deus ou será que estamos nos voltando para resolver as situações da vida? Simplesmente tenho que resolver. Deus, espera um pouco aí que eu vou resolver essa situação aqui. É importante pensarmos nisso. Será que quando nós fazemos isso, estamos vivendo um avivamento realmente? Será que quando eu faço isso, eu deixo Deus para cá, a minha relação com Deus, e vou resolver esse negócio aqui, não trato com Deus, não consulto Deus, não chamo Deus para a situação, eu vou resolver isso aqui da minha forma, do meu jeito. Eu só vou voltar a orar, a ler a palavra de Deus, a meditar, fazer aquilo, desenvolver a minha vida espiritual com Deus, quando eu resolver isso aqui. Isso é avivamento? Para pensarmos. Isso pode ser a posição de muita gente. O nosso segundo subtópico vai tratar sobre contemplando e bendizendo ao Senhor. E aqui a gente tem ainda o salmista Davi. Esse tópico todo vai falar sobre o avivamento na vida do salmista. Primeiro vimos a questão dele mesmo dentro das circunstâncias difíceis, uma busca sincera. Eu continuo buscando ao Senhor. Eu estou num momento conflituoso, mas estou buscando ao Senhor. Nada muda. Eu tenho estrutura para aguentar o conflito, porque essa estrutura foi construída no meu relacionamento com Deus. Nada muda. Continuo buscando o Senhor. E ele o bendirá enquanto viver. Está falando de, aqui é Salmo 63 e o verso 3. Diz exatamente assim, eu vou ler o verso todo. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. O verso 4. Assim eu te bendirei enquanto viver. Assim como, com relação ao versículo anterior, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Quem tem uma vida avivada, uma vida com Deus, estruturada, avivada, ele tem essa compreensão, que a benignidade do Senhor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Por isso, assim, dessa forma, por causa disso, eu te bendirei enquanto viver. Eu sou grato a ti enquanto viver. Não é simplesmente grato de andar com estampado na camisa gratidão simplesmente porque todo mundo está usando. Não, é ser grato interiormente diante de Deus. Ser grato de coração diante de Deus. Realmente ser grato a Deus. E expressar a Deus essa gratidão. Como? Se envolvendo com Ele. Eu expressar a Deus a gratidão que eu tenho a Ele, por Ele, em relação a Ele, pelo que Ele fez por mim, e até pelo que Ele faz por mim, de forma constante, diária, me envolvendo com Ele, trabalhando o relacionamento com Ele. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Nós vimos no tópico anterior, no subtópico anterior, que Davi vivia num contexto que não era humanamente favorável. Não tem, humanamente, vamos dizer assim, não tem como adorar o Senhor vivendo num contexto de perseguição, num contexto de briga familiar, num contexto de que ele estava vivendo. Não havia espaço para buscar o Senhor, só havia espaço para fugir. Só havia espaço, humanamente, só havia espaço para fugir, só havia espaço para reclamar, ou só havia espaço para se reagrupar e se voltar contra o filho para matar o filho. Humanamente só havia espaço para isso. Ou eu fujo ou eu perco o reino. Mas para Davi não. Para Davi é possível viver essa realidade espiritual, viver uma vida avivada diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Eu posso ser um crente avivado diante das situações, vivendo situações difíceis, vivendo situações conflituosas. Exatamente isso é que é a vida cristã. E aí, quando a gente vai lá para as bem-aventuranças, que a gente lê, normalmente tende a ler muito superficialmente, porque os versículos são bonitos, as expressões são interessantes, elas até nos fazem bem quando ouvimos que os mansos, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Os mansos herdarão a terra. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Tudo parece muito afagante, muito terno, vamos dizer assim. Mas quando a gente vai observar isso na íntegra, entrar nesses versículos, a gente vai perceber que essas pregações de Jesus, elas nos chamam, nos confrontam. Elas são diferentes dos milagres que ele fez de curar o cego, de libertar uma mulher endemoniada, de levantar um paralítico. Isso aí tudo muito interessante. Mas quando a gente vai para as pregações de Cristo, e o sermão do monte é uma pregação de Cristo, ele está chamando, vocês querem ser crentes? Chamando seus discípulos e falando, olha, a condição para ser discípulo é a seguinte, dizendo para nós, olha, a condição para ser crente e ser um crente de verdade, avivado, é a seguinte. E ele começa a dizer,
bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente vai mergulhar para descobrir, para entender o que é ser pobre de espírito, a gente vai ver que é uma pregação, de certo modo, pesada, nos chamando à responsabilidade. E aqui o próprio salmista diz que é possível, sim, dentro do contexto que ele vivia, ter uma vida com Deus. É possível ser realmente crente autêntico, vivendo situações difíceis. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Não é qualquer um que passa por situações desse tipo que Davi passou, ou outras situações parecidas, e continua dizendo glória a Deus, continua dizendo de dentro do coração aleluia, continua falando de dentro do coração, Senhor, eu te louvo. Não é fácil cantar no meio da tempestade. Não é fácil. É possível, é totalmente possível, mas para cantar, realmente cantar no meio da tempestade, não é loucura, mas é ter relacionamento com Deus. Isso nos dá estrutura para cantar no meio da tempestade. Isso é um crente avivado. O nosso terceiro subtópico vai tratar sobre Deus é nosso auxílio. O salmista Davi sabe, tem certeza, tem consciência que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é garantia de auxílio, de júbilo, de segurança. Está no Salmo 63, lá mesmo na nossa leitura bíblica, Salmo 63, o verso 8, diz assim, verso 7, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. Ele estava vivendo situação complicada, situação difícil, mas ele já tinha construído antecipadamente uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus, de uma vida avivada com Deus. Se eu tenho uma vida avivada, eu não pratico algumas situações que não devo praticar? Posso praticar sim, e corro esse risco sim. Não é de posso que estou autorizado, mas é um posso de correr o risco. Eu posso correr esse risco sim. Eu acabo correndo esse risco sim, porque todo mundo pode, vez por outra, pecar. Não deve ser uma vida de pecado. Não é viver todo dia pecando, várias vezes durante o dia, todo dia, o dia, toda a semana, todo mês, todo o ano todo. Não é viver uma vida em pecado, mas ainda está não liberto da presença do pecado. Ele ainda está por ali, rondando, sendo ofertado a mim. Eu ainda estou não liberto da presença dele. Liberto sim da condenação do pecado por causa do sacrifício de Cristo na cruz, mas ainda eu não estou liberto da presença dele. Ele ainda está por ali. Eu ainda posso me envolver com ele de alguma forma, mas eu, na condição de crente autêntico, verdadeiro, avivado, eu vou trabalhar para não me envolver com ele. E o versículo 8 diz, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então o salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é garantia de auxílio, de júbilo e de segurança. Estar com Deus é motivo de alegria. Ter uma vida com Deus, uma vida avivada, é motivo de alegria, é motivo de júbilo, é motivo de expressar segurança, saber que tem segurança. As coisas podem estar acontecendo de um jeito que eu não quero, mas eu estou seguro em Deus. A minha confiança está em Deus. Eu sinto a segurança da presença de Deus. Ele me permite sentir isso. Se eu sinto a garantia da segurança de Deus, eu tenho a percepção que eu estou seguro em Deus, o entendimento que eu estou seguro em Deus, as coisas vão continuar acontecendo, os turbilhões vão estar aí, as tempestades vão estar aí, o barco vai balançar, vai até entrar água no barco, ele vai até quase afundar, mas Deus me dá segurança, eu tenho garantia de segurança, eu sinto a segurança dele, por isso eu posso continuar até cantar no meio da tempestade, ter paz no meio da tempestade, porque eu sinto a segurança de Deus. Isso é ter vida avivada, isso é ser um Estevão. Estevão estava vendo, sabia que humanamente ele iria morrer ali e seria uma morte difícil, mas ele, deixando de lado as situações daqui, olhava para o céu e via o céu aberto. Isso é vida com Deus, isso é segurança em Deus, isso é vida avivada com Deus. O nosso segundo tópico vai tratar sobre o avivamento na vida do crente. O nosso primeiro subtópico vai tratar sobre reservando uma agenda de piedade, uma agenda de devoção a Deus. Piedade é isso, é devoção a Deus, é envolvimento com as coisas de Deus, é ter uma vida voltada para Deus, reservando uma agenda de piedade. E o comentarista coloca aqui que há elementos
importantes, há elementos imprescindíveis que não podem faltar para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Então, o que é que vai me proporcionar? Fundamentalmente vai me proporcionar um avivamento com Deus, uma vida avivada com Deus. Algumas coisas precisam ser feitas. O meu comportamento como crente, ele vai delimitar isso, ele vai demandar, vai pedir isso. Olha, Abraão, tu queres ser um crente avivado, que está sempre num padrão aqui em cima, não para que as pessoas enxerguem, mas um padrão de vida com Deus elevado, não para mostrar para as pessoas, mas para ter uma vida com Deus elevada, de relacionamento com Deus, ser aquilo que realmente o crente deve ser, tu tem que fazer algumas coisas. O que é que eu tenho que fazer? O que é que nós temos que fazer? Leitura da Bíblia e oração. Isso aqui é fundamental na vida de todo crente. Quando nós não lemos a Bíblia, e não é ler simplesmente por ler, hoje eu vou ler um capítulo todinho, eu vou ler esse capítulo esse capítulo é um pouco grande, eu vou ler ele em 10 minutos, porque eu vou ler e já vou ter que ir para a feira, eu vou ter que ir para o supermercado, eu vou ter que fazer tal coisa. Não é assim. Eu vou ler, no primeiro momento, eu até vou ler ele, eu vou ler um texto, depois eu volto de novo no texto. Agora eu vou mastigar o texto, eu vou sentir o gosto do texto, eu vou ler versículo a versículo para entender o que o texto me diz. Ah, não vou fechar o capítulo todo, não tem problema. Eu não estou numa competição de leitura bíblica de quem acaba primeiro. Não é o caso. Eu estou me alimentando. Eu não vou comer um prato de comida em 2 minutos, em 1 minuto. Não. Eu vou comer sentindo a alimentação, mastigando, para que não haja uma má digestão. E sim, aconteça uma boa digestão dessa alimentação, desse texto bíblico. Então eu vou pegar versículo a versículo e vou ler o primeiro versículo e vou entender. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui que eu preciso fazer isso, tal e tal coisa. Por exemplo, só rapidinho aqui, o capítulo 5, que nós já até citamos aqui. Vamos para o capítulo 5 de Mateus, para nós usarmos a referência que já falamos aqui, que foi sobre as bem-aventuranças. Vou para o capítulo 5 de Mateus, e o versículo 3. Ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer isso aqui? Eu vou ter que fechar o capítulo 5, mas não dá para fazer todo ele, porque vai demorar. Do jeito que eu vou fazer, eu vou mastigar o texto, eu vou comer o texto, eu vou entender o texto. Eu posso passar, dependendo de como eu mergulho nesse texto, de como eu vou comer esse texto, eu posso passar aqui meia hora, 1 hora, ou sei lá quanto tempo, só no versículo 3. Por quê? Porque eu estou entendendo o texto, eu estou procurando me alimentar com esse texto. Isso aqui é uma vida de leitura bíblica, não simplesmente ler por ler, mas ler para se alimentar, para aprender, para entender, para entrar naquilo que, vamos dizer assim, no mundo de Deus. E aí o Espírito Santo é fundamental nisso, para nos dar essa condição de entendimento, para nos jogar luz, um refletor em nossa mente, para entendermos o que o texto quer dizer. Aí sim eu estou começando a desenvolver uma vida de relacionamento com Deus por meio da leitura da palavra. Porque quando eu entendo o texto, não apenas leio e decoro, quando eu entendo o texto, quando eu entendo o que é ser pobre de espírito, e entendo o que é reino de Deus, eu vou poder aplicar isso na minha vida. Primeiro que vai ser um impacto, quando eu entendo o que realmente é isso, o Espírito vai dizer, a palavra vai dizer para mim, tu não está vivendo isso. Ou pelo menos, tu não está vivendo como deve ser vivido. Tem que ajeitar nesse ou naquele ponto ali. E eu já vou aplicar na minha vida. Isso aqui já é relacionamento sendo construído com Deus. Aí depois eu vou para o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu vou entender quem chora, por que chora e como é que vai ser consolado. Eles serão consolados. Eu vou entender, que parece muito fácil de entender olhando superficialmente, mas eu vou virar as páginas, digamos assim, eu vou tirar as camadas desse versículo. Isso pode durar tempo, isso pode não conseguir, talvez eu não consiga terminar no mesmo dia, talvez eu não entenda quase nada no mesmo dia. Aí eu vou passar uma semana, 1 mês, eu vou comer esse texto. Quando eu consigo entender um pouco mais esse texto, o refletor acende na minha cabeça, o refletor do Espírito Santo que mostra o conhecimento, aí eu vou perceber que aquilo tem que ser aplicado na minha vida. Aí eu vou construindo um relacionamento com Deus. Construir um relacionamento com Deus não é em um dia, não é em uma semana. É uma vida construindo um relacionamento com Deus. A cada dia eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo com Deus. Era isso que Davi fazia, foi isso que Davi fez. Desde a sua mocidade ele tinha um relacionamento com Deus e foi
brigando para manter esse relacionamento com Deus, apesar das situações que vivia. Então é importante a leitura da palavra e importante a oração. Essas duas coisas são fundamentais. É importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, o estreitamento da relação com Deus. A gente tem aqui, no nosso segundo subtópico, a prática da oração. E o comentarista traz aqui 3 exemplos de pessoas que tinham vida de oração. Davi, o próprio Davi tinha uma vida de oração. A gente não consegue pensar, ou melhor, às vezes nós não conseguimos enxergar Davi nem citar Davi como um homem de oração. Mas quando a gente vai para os Salmos, a gente vai enxergar Davi orando com a frequência que a gente não faz ideia. Aqueles salmos que ele coloca, aquelas orações que ele faz ao Senhor, aquela conversa que ele faz com o Senhor, as conversas que ele tem nos salmos com Deus, são orações que vêm de dentro da alma, são orações de agradecimento, de alegria, são orações de momentos que ele está tendo que rasgar a alma mesmo diante de Deus. A coisa não está fácil, Deus está difícil viver, o negócio está complicado, mas eu estou aqui. Salmo 51 é uma oração extraordinária. Deus, eu sou pecador, fiz besteira, fiz o que não devia, tem misericórdia de mim. Ele começa dizendo, tem misericórdia de mim. Eu imagino Davi jogado no chão, pedindo misericórdia ao Senhor porque ele fez uma coisa errada. Isso também é vida de oração. Isso faz parte do contexto de ter uma vida avivada. Um exercício diário que eu preciso ter, que nós precisamos ter. O nosso terceiro subtópico vai falar sobre a leitura devocional da Bíblia. Isso eu já falei ainda há pouco, e isso é interessante a gente não esquecer, porque as duas coisas, a leitura da Bíblia, e não ler por ler, mas ler para comer, para aprender, para engolir, para se alimentar, para construir relacionamento com Deus, ela é fundamental. Assim como a vida de oração. E às vezes fazemos um, mas não fazemos o outro. Ou fazemos um vagamente e o outro com mais frequência. Às vezes temos uma boa leitura bíblica, um bom devocional em termos de leitura, mas oramos pouco. Às vezes oramos muito e temos pouco envolvimento com a Bíblia. Isso pode nos levar a extremos, a problemas de ideias extremas, de radicalismo. Mas é importante equilibrar as duas coisas e tentar sempre elevar o nível com Deus. Tem um personagem do movimento dos avivamentos, Jonathan Edwards, ele diz um negócio interessante. Ele diz que a forma correta de ler a Bíblia, e ele tinha condição para dizer isso, a forma correta de ler a Bíblia ou de ouvir a Bíblia é a gente lendo ela contra nós mesmos, lendo para nós. Abraão, tu precisa entender, eu lendo a Bíblia, Abraão, tu precisa entender isso aqui que Jesus está dizendo. Ele vai para um monte, chama os seus discípulos e começa a ensinar dizendo, Jesus me dizendo, Abraão, bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abraão, bem-aventurado, felizes aqueles que dependem de Deus. Olha aqui, o depender de Deus, o que é? O que é depender de Deus? É simplesmente dizer Deus está no comando? Deus está no controle? E simplesmente dizer por dizer? Não. É dizer e entender que Deus está no controle. Deus, não é eu que tenho controle. Não é. Deus tem o controle. Não, a coisa não vai para onde eu quero. A coisa tem que ir para onde Deus quer. Porque Ele tem o controle. Isso é muito profundo. Então, eu preciso ler a Bíblia contra mim mesmo, aplicando para mim. Isso vai me fazer entender e enxergar coisas que preciso tirar da minha vida, que não devem fazer parte da minha vida. Isso me faz crescer, me faz melhorar. Ler a Bíblia nos permite meditar nas coisas de Deus. Salmo 119 tem essa referência. Ler a Bíblia previne nosso coração de pecar, porque ele está dizendo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Está dizendo ali como é que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que andar, qual é o meu proceder. Então isso me previne o coração com relação ao pecado. Ler a Bíblia me consola. Está difícil, eu vou ler. Aí Jesus diz aqui uma coisa interessante que me consola. Salmo 119, Salmo 119, o verso 50 vai dizer isso, além de N referências que existem falando sobre isso. Ler a Bíblia dirige a nossa vida. A Bíblia dirige a nossa vida. A Bíblia põe ordem na nossa vida pessoal. Então ela é fundamental para a nossa vida. Mas ela tem que ser não apenas lida, ler para terminar o capítulo, para terminar o livro, mas ler para aplicar. E como eu disse, isso pode demorar horas para entender, dias, semanas, meses,
naquele mesmo texto. Isso é importante na nossa vida. E à medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo e ficando sem entendendo o texto e ao mesmo tempo ficando sem entender como Deus é extraordinário. Porque a gente vai entender muito mais acerca de Deus. O nosso terceiro tópico vai falar sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. E a gente tem aqui, no primeiro subtópico, falando sobre a vida pessoal. É importante a gente perceber que o crente avivado não é o que vive só orando dentro de um quarto. Isso não significa necessariamente, e eu diria até de forma mais fechada, isso não significa ser um crente avivado, ou um crente que só vive lendo a Bíblia direto. Isso nos leva, e eu já falei aqui, para um ponto de radicalismo, de ser santo demais. Isso pode ser um problema, porque eu só oro, e oro muito, mas eu não leio a Bíblia. Então eu não tenho muita aplicação na minha vida daquilo que é a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia, leio muito, mas eu não tenho estrutura espiritual de relacionamento com Deus, até para entender o que li, porque quando eu oro, eu tenho contato com Deus, com o Espírito Santo, para quê? Para me dar conhecimento, entendimento. É preciso juntar as duas coisas. Então, a questão do crente avivado não é aquele que vive preso dentro de um quarto só orando, e aí ele vai tender a um extremismo para um lado, para um único lado, mas nem aquele que vive só lendo também vai se tornar radical. Não, a coisa tem que ter equilíbrio. Tem que dosar oração e leitura e elevar o nível dos dois ao mesmo tempo. Oração e leitura, elevar o nível. Não ficar um aqui parado e o outro elevado. Não, tem que elevar os dois. Claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes da nossa vida pessoal. A palavra de Deus vai nos proporcionar essa vida com Deus, essa vida pessoal avivada, vai nos direcionar para quê? Para a integridade. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, a gente tem uma referência muito interessante que diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Integridade, a Bíblia vai me ensinar a integridade. Se eu sou um crente avivado, a minha vida é equilibrada e eu tenho uma vida de integridade. Eu tenho só uma palavra, ou é ou não é. Eu não tenho duas palavras, eu não faço um negócio aqui de um jeito e ali de outro jeito. Eu tenho integridade. Eu lembro de Jó, que era íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal. Essas eram características de Jó que o próprio Deus disse. Não foi os amigos de Jó que disseram que era assim. Foi o próprio Deus quem disse. A Bíblia me proporciona integridade, uma vida correta, uma vida de uma só palavra. Não é aquele negócio de aqui eu ajo de um jeito, ali ajo de outro jeito. Não, eu sou íntegro. O crente avivado é íntegro. Precisa ser íntegro. Eu preciso ser íntegro. Outra coisa que a Bíblia nos proporciona, a vida com Deus, direcionada pela palavra de Deus, nos proporciona prudência no falar e no agir. E aí a gente tem lá em Provérbios também e Eclesiastes falando sobre isso. Eu vou ter controle, eu vou ser prudente no falar. Eu não vou falar pelos cotovelos, como se costuma dizer. Eu não vou falar antes do tempo. Eu vou escutar. Eu vou ser equilibrado. Eu disse vida equilibrada e sábia. Essa é a vida de um crente avivado, equilibrada e sábia. Avivamento não é só pular, não é só falar em línguas, não é só correr no salão da igreja ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é interessante? Pode ser interessante, sim. Eu não digo que não, sim. Mas é vida diária, constante, de segunda a domingo manter um padrão. E ainda a Bíblia me orienta sobre o cuidado na saúde física e emocional. Porque não é porque sou um crente avivado, cheio do poder de Deus, e eu vivo essa vida correta com Deus, que eu não vou me preocupar com a minha saúde. Não, Deus vai dar um jeito. Não, é assim que é para ser. Primeiro o reino de Deus, a minha saúde, eu não estou nem aí para ela. Deixa com Deus. Não, eu tenho que me preocupar com a minha saúde. Eu tenho que ser sábio, tenho que ter equilíbrio. Tratar as minhas questões emocionais. Senão, dentro de um tempo, se eu não tiver controle, dependendo de como é o meu comportamento, de quem sou eu posso parar num consultório psicológico ou até, sei lá, numa situação de mais necessidade. Outra coisa interessante que o comentarista fala é que a vida pessoal e familiar do crente avivado, ela é uma vida correta, é uma vida que trabalha um equilíbrio, uma vida sábia com o cônjuge, uma vida avivada no espírito
tem como consequência básica o amor e a submissão. E aqui a gente toca num ponto, o comentarista toca em um ponto que é um ponto de conflito para quem lê a Bíblia, para muitas pessoas que leem a Bíblia. Porque esse termo submissão, ele é um tanto, por muita gente, manipulado ou até usado com outros interesses, ou até não é entendido direito. A gente vai observar que se tem amor com o cônjuge, se tem um bom tratamento, se as pessoas se respeitam, se tem um bom relacionamento, e claro, bom relacionamento, aí existe amor, se tem essa cumplicidade, eu uso muito esse termo, ser cúmplice, quando os dois são parceiros de caminhada mesmo, nós estamos aqui parceiros de caminhada, nós resolvemos nos unir numa caminhada e vamos caminhar até o final, somos parceiros de caminhada, existe amor, existe envolvimento, existe cumplicidade, uma cumplicidade, vamos dizer assim, positiva, estamos juntos sempre, um não vai deixar o outro cair, um está ali para segurar o outro, para dar força para o outro, para caminhar junto, para sorrir junto, e até de certo modo, se for o caso, chorar junto, mas viver a vida de acordo com o que ela se apresenta e trabalhando essa situação, se tem um comprometimento, não é difícil haver a submissão, e entendamos submissão como abrir mão de uma situação para que a vontade do outro prevaleça. A ideia do outro é interessante. Eu acho que a ideia do outro, do outro cônjuge, ela parece melhor que a minha ideia. Então como é que fica? O A acha que a ideia de B é melhor. Então ele recolhe e deixa prevalecer a ideia de B. Ou a ação do outro está sendo mais equilibrada, está resolvendo a situação, está sendo mais importante no momento, então eu vou recolher aqui, porque a dele está muito mais trabalhada que a minha, está muito mais evidenciada, está muito mais rumo de sucesso, de administrar com mais exatidão, com mais perfeição, digamos assim, do que a minha. Então, se tem amor, se tem um bom relacionamento, não é tão difícil haver essa submissão. Mas se não tem, se o clima é de atrito, se o clima é de insatisfação, se alguma coisa não está indo bem e não há conversa, não tem um entendimento para saber onde está, que parte, que lado do pé está doendo o sapato, e não chegar num acordo, fica difícil ter uma relação, ter uma vida avivada no cônjuge, com o cônjuge, melhor dizendo. E aí fica difícil ter realmente uma vida avivada, porque eu vou ter uma vida avivada só de um lado, uma vida avivada só minha, mas eu não sou solteiro, eu sou casado, eu vivo com alguém. Então isso vai envolver mais alguém. A vida automaticamente a minha vida avivada não diz respeito só a mim, porque eu e mais alguém. Então é preciso ter essa boa relação para que haja um sucesso por inteiro na vida avivada do cristão. Tem que ter comunicação eficiente e atenta. Tem que ter uma série de coisas que são importantes no relacionamento, que se não forem bem trabalhadas, vão dificultar uma vida avivada da maneira correta. Ou melhor, vão dificultar uma vida avivada. O crente avivado, ele precisa humildemente entender uma coisa. Que ele está num nível, em outro nível. Eu sei que isso pode parecer até um tanto arrogante, mas precisamos trabalhar para que não seja arrogante, porque é um perigo, porque a gente vai vivendo, as pessoas vão vivendo uma vida avivada e têm a tendência de serem tentadas a pensar que são melhores que outros. A gente vê isso lá nas cartas de Paulo, a gente vê isso, a gente pensando que é melhor que outro. É claro que ele tem uma vida avivada, ele tem um diferencial na sua relação com Deus, mas isso traz para ele mais responsabilidade ainda, para cuidar dos outros e dar exemplo. Então, mesmo sabendo que você tem ou cresceu com Deus, subiu um nível na sua intimidade com Deus, isso é motivo maior para estar atento, para não se achar arrogante, não agir com arrogância achando que os outros não têm e que por isso os outros têm que ser deixados de lado. E os outros, inclusive a família, o cônjuge, filhos, a família. O nosso próximo subtópico, que é o 3, vai falar a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Eu não posso ser avivado, mas avivado só na igreja, só na hora que vou pregar. Eu não posso ser avivado, mas ser avivado só no círculo de oração. Eu não posso ser avivado, mas ser avivado só quando eu estou na escola dominical, na classe, dando aula.
ou na classe como aluno, ou como coordenador, superintendente, ou seja lá como for. Eu preciso ser avivado, ter esse avivamento também na minha família, como já disse, e com os filhos. Como é o meu comportamento com os filhos? Como é o comportamento do crente avivado com seus filhos? Precisa seguir o mesmo padrão. E aqui alcança a minha vida, a vida da minha família de modo geral, a vida das pessoas no meu trabalho, a vida das pessoas na igreja, porque o avivamento ele começa a expandir, ele começa, não tem como ligar uma lâmpada e colocar dentro do guarda-roupa, esconder ali, não faz sentido, tem que colocar para todo mundo ver, então vai ser visto de alguma forma. Eu não posso prender água em alguma coisa, porque em algum espaço ali, porque a água vai achar uma parte não vedada e ela vai fugir. A vida de avivamento é assim, ela acaba sendo vista, não tem como não ver, ela sinaliza. E aí, com o cônjuge, com os filhos, e aí vai ter com os filhos uma vida avivada, vai proporcionar afeto com os filhos, bom relacionamento, e aí Filipenses capítulo 2 fala isso. Uma vida de cuidados espirituais. Deuteronômio capítulo 11 vai falar isso. Cuidados espirituais com filhos. Relacionamento cristão com os filhos. Efésios capítulo 6 trata disso também. E a disciplina dos filhos. Está lá em Hebreus capítulo 12. Além de outras referências. Então, observe que ser um crente avivado, atingir esse nível de avivamento que tem que ser buscado, tem que ser trabalhado, tem que ser sentido, sentir necessidade disso, isso expande. Isso alcança todos ao redor. Isso contagia, abrange um espaço maior. E principalmente a família. Agora vamos para a conclusão. E na conclusão nós temos um detalhe interessante aqui que o comentarista coloca. Ele diz que todo crente pode ter uma vida pessoal avivada. Sim, pode e deve ter. Muitos não fazem isso porque estão no estado de comodidade e que é mais interessante ficar na comodidade do que buscar uma vida avivada, porque, é claro, inicialmente uma vida avivada dá trabalho. E por que dá trabalho? Depois de um tempo não dá mais tanto trabalho assim como no início. Os trabalhos já são outros, tá? Mas inicialmente é pesado, porque eu não estou acostumado com uma vida avivada, não estou acostumado com leitura bíblica, com oração, com me desviar do mal, com fugir do pecado, com deixar o pecado para lá, com brigar contra o pecado. Não estou acostumado porque eu não tenho essa vivência com Deus. Para mim a vida é uma mornidão tranquila. E a mornidão para mim me deixa muito cômodo. Nem está muito frio, eu não sinto nem muito frio, nem muito calor. Eu estou ali naquela temperatura ambiente, digamos assim. De nenhum modo eu estou incomodado. Mas quando eu começo a entender que eu tenho que sair dali, que aquilo ali está me paralisando, me deixando no estado de letargia, de não poder reagir, de acomodação excessiva, aí eu consigo perceber isso, aí eu tenho que brigar para sair dali, me esforçar para sair dali. Nada na vida é de graça. Não pense que é. Não é de graça. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Se você for observar, tudo na vida tem um preço. Mas quando eu começo a desenvolver uma vida com Deus, quando eu consigo romper essa primeira barreira, derrubar essa parede inicial, superar esse obstáculo inicial, começar a ter uma vida avivada com Deus, de leitura bíblica, de oração, de me aplicar, me desviar do mal, eu começo a perceber que aquele negócio é interessante. E eu começo a querer mais. E aí vai diminuir os obstáculos? Não. Os obstáculos continuarão existindo. Mas eu vou entender que já venci aquele obstáculo anterior. Eu posso ir mais à frente. E vou querer ir mais à frente. E vencer outro. E ir mais à frente. E vencer outro. E mais à frente. E vencer outro. E assim a minha vida avivada vai sendo construída com Deus. Todo crente pode ter uma vida avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Essa vida avivada pede comunhão com Deus, relação estreita com Deus, abrir mão do mundo. E você me entende quando eu digo abrir mão do mundo, você que entende, não é abrir mão da vivência do mundo, planeta, mas das ofertas, daquilo que não é bom, que atrapalha, que dificulta a minha relação com Deus, que quebra a minha relação com Deus. Então, pensemos, observemos e procuremos ter uma vida avivada, ela é fundamental. Obrigado pela sua audiência, por assistir essa pré-aula. Esperamos e a nossa intenção, o
Nosso objetivo é sempre contribuir o melhor possível para que você tenha uma escola dominical com mais estrutura. Esperamos ter tirado suas dúvidas, esperamos ter também instigado você a algumas dúvidas, a procurar, a ler o texto bíblico, a reler, a comer o texto bíblico, a reler a lição se já leu, e até ter outras ideias para expor melhor o texto. Nós não sabemos de tudo, a gente procura ajudar. Que Deus abençoe você, o Espírito Santo possa expandir a sua mente, possa, como eu falei, acender um refletor na sua mente para entender sobre esse assunto e atender a necessidade do seu aluno. E claro, antes que você atenda a necessidade do seu aluno, você vai atender a sua necessidade quando ler e meditar em tudo isso aqui. E aí sim você vai atender a necessidade do seu aluno. E ele vai atender a necessidade de outras pessoas, porque aquilo que você fala, que ele absorve, ele vai aplicar na vida e vai se refletir na vida de outras pessoas. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.